Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre as modificações do novo marco legal do saneamento em 2 decretos que foram assinados pelo governo federal. Lula anunciou as novas regras durante a semana visando maiores investimentos. Mas alguns especialistas veem riscos de possível não cumprimento da meta de universalização dos serviços até 2033. Sobre isso, vamos conversar um pouquinho mais com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, o Miguel Fernandes. Miguel, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Cássio. É sempre um prazer estar aqui com a Band News. Bom, Miguel, gostaria que você fizesse primeiro uma avaliação dessas mudanças aí no marco legal do saneamento. Eu acho que era esperada dentro do que estava no programa do atual governo federal, né? Ele dava esse indicativo já nas eleições e depois no grupo de trabalho sobre a área, já o documento que eles disponibilizaram antes de assumir a presidência também vinha com esse indicativo, então não chega a ser uma surpresa, mas agora está oficializado algumas mudanças que chegam com relevância para o setor de saneamento. E, Miguel, o que a gente pode destacar de pontos positivos nessas mudanças? Muita gente diz da questão da flexibilização, da entrada de novos investimentos. O que a gente pode destacar nessa medida, né, nessas 2 medidas assinadas pelo presidente Lula? Eu acho que de cara a gente pode destacar a questão das PPPs, né, as parcerias público-privadas. Realmente existia uma restrição a 25% de participação privada nesse modelo, o que não fazia muito sentido, porque 25 e não 30 ou 20, né? Era um número que não sei de onde nasceu, mas agora não tem número, agora é aberta a negociação conforme a realidade local, o que faz muito mais sentido e está aberto aí as discussões, e essa é uma expectativa que se tem de que isso possa, o governo federal fala em 120 bilhões de aporte em virtude disso, não sei avaliar esse número, mas há uma expectativa sim de que isso possa ampliar a participação da iniciativa privada nesse modelo. E em relação também aos pontos negativos, o que a gente pode destacar também que pode ficar aí meio que estado de atenção em relação a essas mudanças? Eu acho que o maior problema se dá sobre a insegurança das regras. Repare que o novo marco regulatório ele fez algumas proposições que foram alinhadas em Congresso e o presidente vetou, e agora o novo presidente volta atrás em forma de decreto. Então, esses são os pontos desse vai e volta, que muitas vezes não dá norte claro para onde o setor tem que avançar. Porque, por mais que seja simples, quando a gente fala que é chegar com os sistemas, né, de saneamento aos usuários, a tal universalização, não é simplório, é muito complexo, são muitos entes correlatos, envolve mais do que só saneamento, tem toda a questão urbana. Então, é necessário que a gente tenha, acima de tudo, clareza do caminho para o qual vamos e trabalhar nesse norte, né, com eficiência, que esse eu acho que deve ser o principal foco do setor hoje. Uhum. Em relação também, né, da questão da flexibilização das regras, você trouxe alguns pontos positivos, outros negativos, e tem essa questão também das metas que foram estabelecidas no marco legal, né, para conquistar essa universalização da rede de esgoto, de água potável, enfim, de todo o saneamento básico. Com essas flexibilizações, a tendência é um pensamento mais otimista do setor de atingir essas metas? Olha, Cássio, por mais que possa parecer uma meta longa, 2033, ela é uma meta ousada. As obras de saneamento, elas são obras de infraestrutura pesada. Como eu disse, elas se relacionam com diversos outros setores de infraestrutura também, como, por exemplo, a parte de vias, né? Então, você não consegue fazer, por mais que você queira, um investimento em velocidade muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós tivemos uma concessão dos serviços de água e esgoto, agora, vou chamar de recentemente, para um tempo em termos de saneamento, que é aproximadamente aí quase 2 anos, não chega a 2 anos onde teve essa concessão, 1 ano e meio aproximadamente, e você
ainda está em fase majoritária de projeto e planejamento, ainda não conseguiu entrar de fato com as obras, porque o tempo para o desenvolvimento desses planos, desse projeto, é de no mínimo mesmo 1 ano e meio, 2 anos. Isso quem é profissional da área, é o meu caso, eu sou engenheiro da área, nós sabemos. Mas a população carece, ela anseia pela solução desse problema de tão longo, e a pressão é natural para que a gente consiga, né, já começar a dar respostas e resultados de forma imediata. O que eu posso falar é que os locais onde já tiveram concessão, como exemplo do Rio, essa modificação ela não chega de forma significativa. Ela, na verdade, ela está discutindo mais sobre os locais onde não tiveram concessão e que agora, pelo prazo estabelecido, estariam tendo que fazer um novo modelo de contrato que geraria até um problema. Na verdade, eu acho que qualquer que fosse o presidente, neste momento, ele estaria protelando, né, aumentando o prazo para o modelo de prestação de serviço de água e esgoto existente hoje em muitos municípios e estados do Brasil. Miguel, claro, teve alguns trechos dessas mudanças foram criticados, a questão, né, de não precisar mais da licitação para iniciar as obras, enfim, toda a demanda, independentemente aí de alguns estados que têm características, enfim, demandas diferentes. Se criou um temor, né, de formação de insegurança jurídica, alguma espécie de bloqueio de investimentos programados no país, ou essas normas devem, de fato, facilitar a entrada de mais investimentos? Essa eu acho que é o principal ponto que vem se discutindo. Ele é um ponto econômico-jurídico, né? Se o Estado pode contratar, prestar o serviço direto, o município concedente, sem precisar passar por uma licitação para essa prestação de serviço. A tal carta-contrato, que foi tão debatido, que foi o artigo que eu disse que o presidente vetou, né, o antigo presidente, e que agora novamente entra em debate. Esse é um arranjo de como o serviço vai ser prestado, né? O que a gente não pode mais aceitar, seja num modelo ou no outro, é um serviço ineficiente. Eu vejo muito se falar sobre investimento, valores de investimento, mas o acompanhamento sobre esse investimento e o retorno para a população, em termos de uma tarifa menor, uma tarifa mais justa, mais módica, em termos de você alcançar a população como um todo com o serviço, uma melhoria dos corpos hídricos, que acho que é o que o pessoal mais almeja hoje, né? Você despoluir os rios, as praias, as baías, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. Então, esse é o grande anseio, né? Não adianta investir bilhões e você não alcançar este resultado. Então, dessa forma, né, a ABS ela tem uma posição muito clara sobre isso, que não importa se é público ou privada a prestação de serviço ou uma parceria entre eles, o importante é que ela seja eficiente, que o serviço seja eficiente. E no monopólio estrutural, isso precisa ser regulado e aferido pelo poder concedente, ou por uma agência reguladora, como é o caso do modelo hoje. Senão você não vai alcançar esses resultados. E, Miguel, sabe que ainda precisa passar pelo próprio Congresso, alguns parlamentares já foram contrários a essas mudanças. O próprio Partido Novo questionou o Supremo Tribunal Federal esses decretos assinados por Lula. Acreditam que as normas vão desestimular a concorrência. Isso pode acontecer, o fato de não ter a licitação, até mesmo facilitar a entrada de novos investimentos, pode também dificultar a concorrência entre empresas? Esse é um ponto bem importante, porque como foi feita a concessão em muitos estados, as empresas pagavam um valor de outorga no início para ganhar o serviço, o direito à prestação do serviço. No Rio de Janeiro foram mais de 25 bilhões de reais que foram pagos ao governo do estado e aos municípios concedentes. Isso é um dinheiro de antecipação de receita do setor de saneamento, que muitas vezes vai ser colocado em outras áreas que não são relacionadas ao setor, e não querendo aqui diminuir a importância, por exemplo, de pavimentar uma via ou algo parecido, mas um serviço que ainda não universalizou e não conseguiu chegar ainda a toda a população, principalmente a população mais carente, mais pobre, porque o maior déficit são nas cidades de menor IDH, são nas regiões de favela, são nas periferias, são nas áreas de menor adensamento rural. Você pega esse dinheiro e aporta em outra área, sem nenhuma obrigação em trazer, de repente,
uma questão urbana para as favelas, como eu falei nos grandes centros urbanos, segurança hídrica, porque nós temos sim os momentos aí de escassez hídrica e precisamos ter estratégias que, se depender do poder privado, não vai acontecer. Essa é a realidade. A tendência do poder privado, isso se vê no mundo todo, numa situação de escassez da água, por exemplo, através de aumento de tarifa, pelo formato econômico. E o poder público ele tem que entrar aí sim, né? Principalmente garantindo essa estabilidade, essa segurança hídrica com estratégias e investimentos que possam aportar nessa direção. Miguel, você acha também interessante, é claro, toda a transferência do serviço de saneamento para a iniciativa privada e o Estado tem um papel importante também de fiscalização, de regulação desse setor? Esse é o modelo que estava sendo preconizado. É difícil chegar e fazer uma afirmação assertiva sobre isso, porque cada situação é uma situação. Então, depende muito de cada local. O que a gente não pode deixar de defender é que, primeiro, tem que ser um serviço eficiente. Você vai ter exemplos de empresas públicas que vão ter serviços eficientes. O melhor exemplo que o pessoal mais coloca é a Sabesp, né, que hoje é ainda a maior empresa de saneamento do país. E você vai ter exemplos de serviços privados que não são eficientes. Eu não vou entrar aqui, a gente destaca os casos bons, mas a gente procura não destacar os casos ruins, até porque não seria ético. Mas os rankings estão aí, os números estão aí, eles são públicos, os colegas podem pesquisar, né? A própria ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, possui um ranking próprio de saneamento e fica à disposição aí, quem quiser dar uma checada, www.abs-dn.org.br, pesquisar o ranking de saneamento nosso lá, vocês podem ver isso. Mas, em linhas gerais, o principal que eu coloco, que a gente também precisa trazer essa discussão, e esse decreto não aprofunda nesse ponto, é que saneamento não é só água e esgoto. Saneamento também é drenagem e também são resíduos sólidos do lixo. Se nós não tivermos uma política integrada que leve essa discussão como toda essa cadeia, você vai ter esgoto sendo lançado na drenagem e por mais que você universalize o esgoto, talvez ele esteja na drenagem e continue poluindo os rios e as praias. O mesmo pode acontecer com o lixo e acontece com o lixo pela nossa experiência. Então, é necessário que a gente amplie essa discussão, que ela não fique restrita só em água e esgoto, e seja pelo modelo privado, seja pelo modelo público, ou seja pelo modelo como que eu entendo hoje, é a estratégia do novo governo de parceria público-privada, de PPP. O principal é que a gente tenha um serviço eficiente e que a gente possa chegar nessa métrica que é citada da OMS de um real, $1 investido, dando um retorno de 4,3, porque a gente precisa aferir se esse número está acontecendo de fato aqui no Brasil. Esse é talvez uma área de pesquisa que associações da área, centros de pesquisa e a própria imprensa, né, devem estar aí pressionando o poder público para garantir que, de fato, o investimento dê o retorno esperado. Perfeito, Miguel. Gostaria de agradecer muito a sua participação, trazendo um pouco mais de esclarecimentos e, é claro, os impactos desse novo marco legal do saneamento aqui no país. Eu que agradeço, Cássio. É sempre bom estar aqui com a Band News. Um grande abraço e boa tarde a todos. A gente que agradece.